everybody! Eu sou o Teacher Júlio da English Bay e nesse vídeo eu vou te ensinar as profissões mais comuns em inglês atualmente, além de te ensinar algumas maneiras de perguntar e falar da sua própria profissão. Então vamos lá, mãos à obra, let's get to work! Para perguntar o que alguém faz da vida, diga What do you do for a living? O que você faz da vida? What do you do for a living? O mais comum é a gente abreviar essa pergunta e dizer somente What do you do? O que você faz? What do you do? E para responder essa pergunta, você pode simplesmente dizer I am a, eu sou um, I am a teacher. Eu sou um professor. I am a teacher. Teacher, muito aluno pronuncia errado, diz teacher, com esse som de tchau no início não tá certo. O brasileiro tem essa mania porque algumas palavras em português a gente pronuncia assim, tipo tijolo, tigre, mas pratica essas palavras em português dizendo mais na ponta da língua, pronuncia aí tijolo, tigre, teacher, I am a teacher. E não esqueça de usar sempre o artigo a, em inglês, o artigo ou uma, a teacher, um professor. Soa bastante estranho e fica incompleto se eu disser somente I am teacher. Não, com profissão em inglês sempre uso o artigo, então a teacher, um professor, ou a lawyer, um advogado. He is a lawyer. And you? Eu sou um dentista. I am a dentist. Em inglês é bem comum a gente contrair, né? O I am, fala um pouquinho mais rápido. I'm a dentist. I'm a lawyer. I'm a teacher. E no inglês americano é bem comum a gente falar bem rápido a palavra dentista e acabar soando dentist. Isso, o T se corta, esse primeiro T ele desaparece, dentist. Então se você diz uma frase, por exemplo, o Dennis é dentista, Dennis is a dentist. Atenção se sua profissão começar com vogal em inglês. Por exemplo, contador, accountant. Nesse caso, se você disser eu sou um contador, vai ficar I am an accountant. Tem essa regrinha de gramática que você tem que seguir, o artigo indefinido em inglês, um ou uma, geralmente é a, né? Um livro, a book. Uma caneta, a pen. Mas se a palavra em inglês começa com vogal, por exemplo, maçã em inglês é apple, começa com a vogal A, e você disser uma maçã, o artigo vai ser an apple. Um ovo, an egg. O artigo um ou uma em inglês, nesse caso, é an, sempre que a palavra seguinte começar com vogal. Então, se a sua profissão começar com vogal, use an, beleza? Por exemplo, eu sou um contador, I am an accountant. Eu sou um engenheiro, I am an engineer. Eu sou um arquiteto, I am an architect. Veja no meu caso, se eu digo que eu sou professor, eu digo I am a teacher. Agora se eu digo que sou professor de inglês, I am an English teacher. E não vai confundir teacher com professor. Teacher é o professor de escola, professor de curso. Agora o professor é o professor de nível superior, de uma universidade, mestrado, doutorado. Esse é professor. I'm the professor. I am not a professor. Todas essas profissões que a gente viu até agora são tanto masculinas quanto femininas, né? Por exemplo, teacher é professor ou professora. Accountant, contador ou contadora. Engineer, engenheiro ou engenheira. Tem poucas profissões em inglês que tem uma palavra diferente se for para homem ou para mulher. É o caso de garçom, em inglês é waiter. Waiter, garçom, e garçonete, waitress. Waitress. Ou ainda ator e atriz. Ator, actor. Atriz, actress. E algumas profissões como vendedor, por exemplo, podem ser ditas de maneiras diferentes dependendo do gênero. Salesperson é vendedor, homem ou mulher. Salesperson. Agora, saleswoman é vendedora mulher, saleswoman. E salesman é o vendedor homem, salesman. Um caso parecido é police officer. Pode ser tanto a policial mulher quanto o policial homem. Police officer. Muitas vezes chamado somente de
officer. Agora, policeman é o policial homem, policeman. E policewoman é a policial mulher, policewoman. Nos Estados Unidos também é bem comum chamar o policial de cop, tanto o homem quanto a mulher. He's a cop, she's a cop. E olha aí, não confunde a pergunta what do you do, o que você faz, que é usado para perguntar a profissão de alguém, com what are you doing, o que você está fazendo, que é usado para perguntar o que a pessoa está fazendo naquele momento. Perguntas completamente diferentes, né? Se você pergunta para mim what are you doing, eu vou responder I'm making a video, eu estou fazendo um vídeo. Agora se você pergunta para mim what do you do, aí eu te digo I'm an English teacher. Outras maneiras simples e fáceis de perguntar a profissão ou ocupação de alguém são what's your profession? Qual a sua profissão? What's your profession? Ou what's your occupation? Qual a sua ocupação? What's your occupation? Ou ainda, what's your job? Qual o seu trabalho? What's your job? Para responder essas perguntas é a mesma coisa, né? Eu sou um veterinário. I am a veterinarian. Ou somente vet. I am a vet. Médico, talvez você saiba, é doctor. Doctor. Mas o que talvez você não saiba é que em inglês muitas vezes a gente também chama o médico de physician. Isso aí, médico também é physician, que parece muito com físico em português. Não confunde, físico é physicist. Médico, physician. Físico, physicist. Penny. I'm a physicist. No hospital temos ainda a enfermeira, nurse, e o cirurgião, surgeon. Muita gente que é jovem, que é um emprego no exterior, procura por uma oportunidade de ser babá. Babá em inglês é babysitter. Babysitter ou ainda nanny. Mas essa pessoa, geralmente mulher, jovem, de uns 18 a 30 anos, que sai do país para estudar, mora numa casa de família e cuida do bebê meio período, geralmente a gente chama de au pair. Au pair é uma grande oportunidade. Se você quer estudar fora, né, praticar, melhorar o inglês e ainda ganhar uma graninha, você pode trabalhar de au pair. Uma área que está em alta hoje em dia, está pagando muito bem, está crescendo é Information Technology. Tecnologia da informação. Information Technology. E alguns profissionais dessa área são o Software Developer, desenvolvedor de software, Software Developer, Web Designer, né, o designer aí de sites, Web Designer e também System Analyst, analista de sistemas, System Analyst. Para saber com que alguém trabalha, pergunte What do you work with? Com que você trabalha? What do you work with? Em inglês tem dessas de usar a preposição no final, preposição com que você trabalha. Em português a gente usa no início, né? Com que. Mas em inglês, what do you work with? With é o com. E em inglês, então, você literalmente pergunta que você trabalha com. What do you work with? Pode parecer estranho, mas dificilmente essa preposição vai ser usada no início, nesse tipo de perguntas, pelo nativo. Dizer, por exemplo, with what? Com que? With what do you work? Tá correto, mas 99% das vezes você vai ver o nativo usando a preposição no final dessa pergunta. What do you work with? A essa pergunta você pode responder I work with, eu trabalho com vendas, por exemplo. I work with sales. Ou trabalho com turismo, I work with tourism. Ou eu trabalho com ações, I work with stocks. Vamos ver aí mais umas profissões bem comuns. No escritório a gente tem secretary, secretária, secretary. A sílaba tônica é a primeira, secretary. E temos também a recepcionista, receptionist. Essa você tem que praticar e não é muito fácil. Receptionist, receptionist. Na cozinha temos o cook, cozinheiro em inglês, cook. E se é um restaurante mais chique aí, ou talvez um hotel, ainda temos o chef, o chefe de cozinha, chef. Não diga chef, não tá certo, o certo é chef, chef. E se infelizmente você estiver desempregado, diga I am unemployed. Desempregado, unemployed. I am unemployed. Mas não se preocupe, se você estiver unemployed, quem sabe dá pra você ser aí um Uber driver, um motorista de Uber, Uber driver, ou um motorista de outro aplicativo aí.
Bem, brincadeiras à parte, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido bastante. E se você curtiu, deixa o like aqui, por favor, pra eu não ficar desempregado, né? E responda nos comentários, what's your profession? Se eu não falei nesse vídeo aqui como é a sua profissão em inglês, se você não sabe como é, pergunta também aqui nos comentários. Ei, Teacher Julie, como é astronauta ou pecuarista em inglês? E a gente vai se ver no próximo vídeo. See you next time! E aí, quer saber como é aprender inglês através da prática? Vai no nosso site agora, o www.englishpay.com.br, faz uma aula experimental grátis para conhecer o nosso método inovador, o Aprenda Falando, e se prepara para o mercado de trabalho, uma viagem para a vida. Bons estudos!